Fala, empresário e pessoas de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lucre Mais, o podcast que trata sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo negócio começa com uma grande história. Então, você aí já vai tomando o seu assento, vai pegando sua aguinha, sua Coca-Cola, seu suco e fica ligado que o episódio de hoje está com um tema muito importante, tanto para você que é empresário, quanto para você como pessoa física. Então, galera, hoje está imperdível. Eu preciso que você não pisque demoradamente, senão você vai perder algum detalhe. Beleza? Então pega papel e caneta e vamos lá. Hoje eu estou com um amigo aqui, um cara realmente que a gente fez uma conexão e a partir disso a gente, graças a Deus, estreitou essa amizade, né? Queria agradecer demais a você. Estou com meu amigo aqui, Pedro Scari. Queria dizer a você que você é muito bem-vindo, meu amigo, Obrigado, nesse episódio. Obrigado, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Finalmente deu certo, né? Porque quase 2 meses pra gente conseguir se encontrar, bater a agenda. Verdade, mas agora cara. deu certo e, cara, vamos fazer um podcast especial pro pessoal aqui, porque o negócio vai ser diferente. Tem muita coisa boa aí, Tem não muita tem? coisa boa. Vamos aprender bastante hoje. Galera, pois é, a gente tava tentando bater as agendas há 2 meses praticamente e não conseguia, mas hoje estamos aqui e eu acho que o material que a gente vai gerar nessa noite aqui com certeza vai transformar a sua forma de pensar e sobre a principal pessoa, você. Então eu quero que você já, a partir de agora, pega teu papel e caneta, como eu falei, e vem com a gente aí, aperta o cinto que a viagem vai começar e tem muita coisa boa. Pedro, mais uma vez, Vambora. só reiterando aqui, você é muito bem-vindo, cara. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Você é uma pessoa que realmente tem uma visão fora do comum. Obrigado, meu irmão. E aquele café que a gente tomou, acho que tanto em mim quanto em você gerou essa expectativa da gente ter mais negócios aí sendo startados, né? Sim. Então, hoje o Lucre Mais, ele realmente agradece a sua presença e vamos acrescentar essa galera que tá em casa. Vambora, conte comigo. Cara, vamos falar hoje, pessoal. Eu já queria também até falar isso, né? O tema de hoje vai ser posicionamento. Então, você às vezes não entende o porquê perde vendas ou deixa de vender mais, ou simplesmente não, talvez não esteja dentro de um formato, de uma linguagem que você poderia gerar um impacto no teu cliente. E isso, consequentemente, vai impactar as tuas vendas, né? O teu poder de vender. E quem vende menos, lucra menos. Então hoje, no podcast Lucre Mais, você vai aprender como se posicionar e realmente lucrar mais. Então, Pedro, bora. então define pra galera aí, meu amigo, o que é posicionamento, então? Maravilha. Posicionamento, Jussi, nada mais é do que uma impressão que você causa na pessoa. Então, o que é sua marca? O que você vai significar na cabeça das pessoas? Então, quando você para e pensa numa Coca-Cola, né? A Coca-Cola passou aí 50 anos trabalhando um branding em cima da cabeça das pessoas de que Coca-Cola tem associação com felicidade. Da mesma forma, você pega Porsche, Mercedes, Ferrari, todas essas marcas, quando eu cito o nome, despertam um desejo em você, certo? Esse desejo é como ela está posicionada dentro da sua mente. E tudo se resume a isso, como o ser humano funciona. Por quê? A nossa cabeça ela é dividida em 2 sistemas de pensamento. Isso quem fala é um psicólogo chamado Daniel Kahneman, né? Ele tem um livro bem famoso chamado Rápido e Devagar. E a teoria que ele traz, eu sou fã demais dessa teoria, é a teoria que a nossa cabeça funciona através de 2 sistemas, o rápido e o devagar. O rápido seria o nosso sistema inconsciente, né, que é geralmente as primeiras percepções que tem, aquele pré-julgamento, né, quando você bate o olho, por exemplo, em uma pessoa, sua cabeça automaticamente ela dá um estalo e você começa a julgar. Isso é natural. As pessoas dizem, pô, julgar é feio. É muito feio, concordo. Mas é um processo natural do ser humano julgar a primeira percepção que você tem daquelas pessoas. E só depois desse primeiro julgamento que você vai começar a analisar mais friamente. Então, o posicionamento ele é importante justamente nessa primeira etapa. Se você conquista logo de primeira, né, que é aquela frase que todo mundo já conhece, a primeira impressão é que fica. Né? Nem sempre é a primeira impressão que fica, mas ela é muito importante. Porque quando você já conquista a mente daquelas pessoas, e entenda, você não vai agradar todo mundo. Você está mandando para um público específico. Isso é se posicionar também, é dizer, eu quero atender o público X. Se eu quero cobrar muito caro, eu preciso saber quem é que paga caro para me posicionar. Né? E a partir disso você começa a construir o posicionamento da sua marca ou o seu próprio posicionamento, entendendo primeiro quem você é, o que você quer causar e para quem você quer vender. Quando você junta essa tríadezinha, já é um bom começo para você iniciar o seu posicionamento, ou no digital, ou no offline, enfim, o posicionamento da sua empresa.
Galera, não deu nem 2 minutos de podcast. Eu acho que você já tem material aí para você mudar agora, né? Nem amanhã. Porque, assim, de fato, às vezes a gente que não tem o conhecimento do assunto, a gente acha que aquela marca, como a Coca-Cola, Uhum. ela fez aquilo não propositalmente, Uhum. né? Então, acho que não é ao acaso. Só que no mundo dos negócios, Nada é o acaso, né? nada é o acaso. Então, de forma realmente estratégica, é formado esse para que gere esse desejo de fato. E aí não é só a Coca-Cola que precisa ou que tem que fazer isso, né, Pedro? Não é. E toda marca está posicionada, né? Não é porque você não construiu um posicionamento de forma intencional que sua marca não está posicionada, mas ela está posicionada. Só não está da forma que deveria estar. Então, por exemplo, tem muita gente, muitos dos meus clientes chegam para mim e dizem, cara, eu não consigo cobrar mais pelo meu trabalho. Eu estudo, eu trabalho, eu faço mais do que o meu concorrente, etc, etc. As dores normais, né, de uma pessoa Sim, que está na jornada. E aí eu pego e mostro para ele por que que ele não cobra mais. Olha só como é que tá a percepção do teu trabalho. Você não cuida da sua imagem, você não cuida da sua comunicação, você não cuida da tua venda, você não cuida do teu atendimento. Isso tudo é posicionamento. Então, quando você trabalha todas essas partes, você começa a ser um pouco mais intencional em como você vai ser percebido. Mas enquanto você não trabalha, você está sendo percebido de algum jeito, você não concorda comigo? com certeza. Às vezes acontece de que, poxa, eu não estou sendo percebido como eu gostaria de ser. Então, muitos médicos que eu atendo chegam com justamente essa demanda. Cara, eu estou vendo pessoas sair da faculdade agora e conseguir vender mais do que eu. Como é que pode? Eu estou há 15 anos estudando sobre o assunto e as pessoas não veem isso. Como é que existe isso, se é justamente a percepção que ele está gerando nas pessoas, né? E posicionamento não é dancinha, não é ficar fazendo qualquer coisa na internet. É você ser intencional naquilo que você quer fazer. Através da sua comunicação, do que você está falando, através da sua imagem, que é o que você está mostrando para as pessoas, e através da sua venda, que é o teu produto, né? O que você está oferecendo. E esses 3 pilares são extremamente importantes, cara, para um bom posicionamento. Porque de nada adianta você ter uma boa imagem, mas você não saber comunicar e não saber vender. Concorda comigo? Com Da certeza. mesma forma as outras coisas. Porque se você é um bom vendedor, mas você não está bem posicionado, você tem todo o trabalho de fazer a pessoa chegar numa reunião contigo, primeiro contato, né? Ali quando você vai realmente apresentar o teu produto. Mas se de cara você não conquista essa pessoa, você dificulta muito o teu processo de vendas, né? Verdade. E automaticamente vai acontecer isso. A pessoa vai procurar outro lugar, às vezes vai pagar mais caro para o teu concorrente, mesmo sabendo que tu paga menos, mas porque ele está mais bem posicionado que você, né? Verdade. Então, todo mundo deveria se preocupar com isso, mas são poucas as pessoas, que foi aquilo que a gente estava conversando, né? Infelizmente, o brasileiro ele tem a tendência de empreender por necessidade e não por desejo, né? Porque realmente é um desafio. É difícil ser empreendedor no Brasil. E a pessoa, por necessidade, ela não vai se preocupar com essa parte. Até porque é uma parte um pouco mais cara, um pouco mais demorada de dar resultado. Não é um resultado que é tão rápido assim. Imediato, Não é né? imediato. Como eu disse, pô, a Coca-Cola tá há 50 anos fazendo isso, né? Papai Noel aí, poxa, quando você pensa em Natal, você pensa em Coca-Cola. Você não pensa num Guaraná na mesa, entendeu? Por mais que tenha opção e tem gente que beba, mas você vai pensar na Coca-Cola, não é? A Páscoa, por exemplo. A Páscoa entrou na cabeça das pessoas com os ovos de Páscoa, né? O coelho da Páscoa ali. Então você vê como tantas vezes que você bate na cabeça de alguém falando a mesma coisa, as pessoas começam a aceitar. E é isso que tu tem que fazer no teu posicionamento. Você tem que falar para a pessoa, você tem que mostrar para a pessoa quase todos os dias o que você tem a oferecer na vida dela e por que você é diferente. Verdade. Porque não é simplesmente ficar só, montei, agora eu vou ficar parado aqui. Não é isso. Você precisa montar e ter movimento. Você precisa comunicar, né? Aí vem produção de conteúdo, vem o marketing offline, né? Que é as propagandas, toda essa questão, né? De como você está exibindo a sua marca. Tudo isso conta. Então, acredito que eu fui até um pouco prolixo aqui, mas acho que deu para responder, né? Não, Essa com questão do certeza posicionamento. foi sensacional. Eu acho que essa questão do posicionamento é como você bem falou. Acho que não teria nem o que acrescentar, porque a explicação foi extremamente clara. Obrigado. E dentro desse ponto do posicionamento, a gente pode até. Eu quero chegar no posicionamento empresarial, para a galera que está em casa, que já empreende, né? Que tem CNPJ, que é empresário, entender e também analisar a sua empresa, em que você pode melhorar. Esse é o nosso objetivo nessa noite. Mas antes da gente chegar lá, falando sobre posicionamento de uma forma geral, Uhum. mas aí eu acredito que o CNPJ ele vai ser o reflexo do seu CPF.
Com certeza. Você não tem como se posicionar no CNPJ se você não tiver realmente já um posicionamento no CPF. E aí eu acho que é onde também já começa, o start começa aí, né? Você Ah, com poder certeza. se posicionar. E o que é que a galera poderia fazer? Pedro, vamos construir um posicionamento agora, do Bora. zero aqui, Vamos né? lá. Então vamos pegar um caso prático, galera. Olha, nada combinado, então vamos lá. Então eu quero construir meu posicionamento como CPF. O Tá. que é que eu deveria fazer? Acredito que o primeiro passo para você construir o teu posicionamento é se entender. É olhar para dentro e ver o que está acontecendo. Por quê? Se você quer ter algo único, diferencial de todos os seus concorrentes, das pessoas do mercado, quer ter algo diferente, você só vai conseguir através de uma coisa: você. A única coisa que me diferencia de você, José, é a minha essência, né? Sou eu. Então, a gente pode vestir a mesma roupa aqui, a gente pode estar no mesmo ambiente com a mesma roupa, mas nós vamos ser pessoas completamente diferentes. Então, o primeiro passo para se posicionar é realmente olhar para dentro, ver o que está acontecendo, o que eu quero fazer, qual que é meu desejo, como eu quero ser percebido. É responder essas perguntas básicas e até de quem sou eu, né? E o quem sou eu não é uma coisa que você vai responder hoje e é isso. Você vai passar o resto da sua vida respondendo essa pergunta, né? Você tem vários eus durante a sua jornada, né? Porque você vai evoluindo, você vai crescendo. Às vezes você desce um pouquinho ali, depois você sobe de novo, né? Mas o principal, a base do teu posicionamento precisa ser a tua essência, né? Imagina a sua empresa sem a sua essência. Não existiria, né? Verdade. Então, o primeiro passo, sem dúvidas, é esse. É a tua identidade. O que você quer comunicar com a tua identidade? O que você quer mostrar para as pessoas? Né? E hoje a gente vive num mundo onde toda marca tem uma cara. Toda marca tem uma cara. Você vê o João Adib, né, da CIMED, Sim, o cara, sim. pô, bilionário, saiu do bastidor ali para se mostrar. Por quê? Ele não Verdade. precisava fazer isso com o Não. dinheiro que a Poderia até CIMED já contratar faturava. alguém, né? Contratar alguém como as outras marcas fazem, pegar a Gucci. A Gucci tem uma cara, né? Às vezes a marca não usa só uma, mas ela tem várias caras que representam a mesma coisa que ela quer representar, entende? Então, não dá para simplesmente criar uma marca e não ter ninguém que apareça representando essa marca hoje em dia, porque ainda mais com a evolução hoje da tecnologia, hoje você vê aí, pô, você entra no Instagram, se eu rolo o feed 5 vezes, eu vejo 5 postagens feitas por IA, e dá para identificar. Dá. A galera acha que não, mas dá para identificar e muito fácil. Para quem trabalha com inteligência artificial, dá para ver com muita facilidade o que é e o que não é. Então imagina só, em um mundo onde a IA vai dominar, e todo mundo vai escrever postagens, vai escrever histórias, vai escrever tudo pela IA. Imagina você colocar a tua essência dentro disso, como vai te diferenciar completamente de todo mundo, de todo o mercado. É basicamente isso. Mas por que você não faz? Porque você não entendeu qual é a tua essência ainda. Você não entendeu para onde você quer ir. Você não entendeu quais são os teus objetivos. O que você realmente quer mostrar. Quais são as tuas histórias que te diferenciam das pessoas. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é olhar para o teu produto, né? O produto é o principal de toda a equação. Por quê? Pô, você pode construir um baita de um posicionamento, mas imagina aí a Coca-Cola com todo o posicionamento que ela tem, você abre a Coca-Cola, é um lixo, é ruim, não agrada ninguém, não passa uma experiência, né? Então, o teu produto, a tua entrega, o teu atendimento, toda essa parte, né? Quando eu digo produto, eu digo toda essa parte de contato com o cliente, ela precisa ser pensada para gerar uma experiência, desde o começo até o fim, desde que a pessoa entra na tua empresa até o fim. Obviamente não é tão simples, mas você pode partir pelos 5 sentidos, né? Os sensoriais, os 5 sentidos sensoriais. Nossa. Você pode olhar para eles, por exemplo, o olfato. Como é que eu posso conquistar o olfato do meu cliente? Ah, se eu entrego essa vai até para você, Matheus. Se eu entrego um produto, né, dentro de uma caixa, por que eu não vou numa loja de essência e pego uma essência específica para os meus produtos? Massa. Para colocá-la e borrifar, e toda vez que o meu cliente tirar, ele vê e cheira e sente aquele cheiro e diz, poxa, tem alguma coisa diferente. Aí você vai para o tato, como é que eu posso trabalhar isso? Então você vai construindo, baseado nesses 5 sentidos, você vai conquistar a mente da pessoa. Então, fugindo um pouco da pergunta do como construir para essa questão da cabeça da pessoa, tá tudo aqui. Você precisa entender como é que tá funcionando o jogo na cabeça do teu cliente, na cabeça das pessoas que você quer atingir, para você ir lá e começar a entregar isso para aquelas pessoas. Massa. Inclusive, dentro desse aspecto, eu acho que o que você trouxe foi, antes de eu entender meu cliente, eu preciso me entender. Perfeito. Tipo, tirar os conflitos, entender o que eu quero, estar focado,
E aí, realmente traçar a estratégia correta, né? Para poder atingir o cliente. Perfeito. E aí, definir esse cliente. Exato. Né? Aí Como entra você o terceiro falou, passo, entra o terceiro passo. que é definir o cliente, né? E aí quando você vai definir o cliente, não cai na asneira de definir só o dado geográfico dele, não. Não vai só na quantos anos tem, se é mulher, se é Que a homem. galera mais faz. Não, isso é o que assim, 90% até das agências entregam para os clientes. E isso está completamente errado, porque as pessoas não compram por dado demográfico. É importante, né? Mas o mais importante é o comportamento do cliente. Como é que o teu cliente se comporta? O que ele pensa? Né? E aí você que está em casa pode pegar, tem uma ferramenta dentro do marketing que chama mapa da empatia. Né? Que ali você vai definir alguns pontos com relação a justamente o comportamento do seu cliente. Mas você precisa estar sempre observando das pessoas que te compram como é que elas se comportam, onde elas frequentam, o que elas gostam. Porque quando você entende esse jogo do comportamento, fica muito mais fácil você vender, fica muito mais fácil você produzir um conteúdo que ataque verdadeiramente aquela dor. Porque, poxa, eu posso apresentar essa taça aqui para você como uma única taça. Mas se eu sei que você é um cara que preza por taças assim, fica muito mais fácil eu oferecê-la para você do que para uma outra pessoa que só quer um copo para beber água. Entendeu? Eu sei para quem eu tô comunicando, eu sei como ele se comporta. Eu sei geralmente as coisas que ele gosta de ver, de escutar, de sentir, entende? Então, esse é o poder de um bom posicionamento, é você controlar, né, toda essa experiência. Obviamente que você não consegue controlar tudo, né? E você também não vai agradar todo mundo, isso é impossível, Verdade. né? Mas você diminui muito a margem de erro, né? Assim, a chance de você errar controlando essas questões que eu estou apresentando aqui diminui muito. Porque você sabe como é que a pessoa se comporta. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é entregar um chocolate, né? Dentre várias outras coisas, mas vamos lá, eu vou te entregar um chocolate. E eu sei como você se comporta, eu sei qual é o estilo de chocolate que você gosta de comer, que você vai olhar e vai dizer, caramba, é diferente, né? Que vai causar esse senso de experiência na tua mente. Eu vou lá, compro aquele chocolate e te entrego. Quando eu te entrego, você faz, caramba, não esperava por isso. É algo a mais. Né? Então são várias técnicas aí, são várias táticas que você pode usar para impressionar o seu cliente. E invistam na experiência das pessoas. Porque a experiência que você gera para o teu cliente é a mais importante. Você pode ser um bom vendedor, você pode ter um bom posicionamento, mas se a experiência está errada, meu irmão, Verdade. não tem para onde correr. Você vai pecar e as pessoas vão falar mal do teu trabalho. Então, quando você gera toda uma experiência para a pessoa, e aí você tem que entender também o que você está vendendo, né? E por quanto você está vendendo, porque, pô, se a tua margem de lucro é pequena, né? Não tem como você fornecer uma baita experiência para a pessoa. Verdade. Mas se você tem uma margem de lucro grande, vale a pena você tirar pelo menos 10 a 20% aí. 20% é muito, dependendo da quantidade de lucro que você tem. Mas tirar aí pelo menos 10% para reinvestir na pessoa, né? Porque se você presta uma experiência, ele vai te indicar. E aí você vai fechar mais 2, mais 3. Né? E o boca a boca, como a gente estava conversando, é o principal marketing, né? O que mais facilita vendas é quando a pessoa diz, cara, eu confio nele, pode ir lá que você vai passar por uma boa experiência. E quando vem essa questão da indicação, ela traz praticamente metade do caminho percorrido, né? Perfeito. Porque você vai praticamente para um fechamento. Quando você vai indicado, é diferente, né? Foi o que a gente estava até conversando sobre isso. Então, o teu trabalho em vender é menor. Muito menor. O problema é que às vezes a gente, quando fala de vendas, a gente acha que quem vende é só o vendedor, né? Mas aí se a gente for olhar essa questão da figura do vendedor, quem é o vendedor? Meu amigo, todo mundo é vendedor. Perfeito. Sou casado hoje, eu precisei vender a minha imagem, vender a minha essência, vender quem eu sou para minha esposa. Perfeito. Tenho filhos, eu preciso todo dia vender o pai. E quando eu digo vender, não é que a gente vai criar um estereótipo, né? Algo que não condiz com a realidade, perdão. Não, não é isso. Mas é a ideia do vender, porque às vezes a gente acha vender só o produto e o serviço. Mas a gente se vende todo dia, cara. Com Né? certeza. Concorda? Tô pensando correto, Cara, Pedro? eu concordo 100% com você. E, pô, se você... E aí entra até a parte de se posicionar em relacionamentos também. Com Né? Se certeza. você sabe que a sua esposa se comporta de tal forma, é muito mais fácil você conquistar ela. Verdade. É porque as pessoas hoje, eu acho que realmente estão muito preguiçosas para olhar para essas coisas. Mas é muito claro como
o padrão das pessoas, como é que as pessoas se comportam, sabe, Jussi? Assim, existe um padrão, as pessoas só não querem olhar. Verdade. Mas É quando você foge porque dessa Matrix e começa a olhar, você diz, caramba, dá é pra... ali. É aqui, dá pra fazer um Verdade. negócio bacana Eu aqui. acho que, eu acho que essas automações, eu acho que a IA e tal, acho que gera em quem já está na zona de conforto, digamos assim, gera ainda essa tendência de continuar. Por quê? Porque assim, para um vídeo viralizar e etc., lá tem como é o parâmetro, tem que ele analisa o perfil da galera, Aham, né? Ali ele faz rapaz, a gente diz, tem um nomezinho no marketing digital, não sei se é a métrica, enfim, eu vou tentar lembrar. tá. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, o robô, ele faz um mapeamento do que você quer, né? Pra Uhum, poder te oferecer aquelas propagandas e etc. uhum, Então, tipo, poxa, se o robô faz isso pra vender mais, por que eu não tenho que entender o meu cliente? É uhum, algo que é pré-requisito pra eu vender. com certeza. Mas eu acho que às vezes também um erro comum, meu amigo, eu não sei se você vai concordar, é a gente focar apenas na venda. A Perfeito. venda ela é consequência do que a gente está conversando hoje. Né? Ela vai acontecer naturalmente, pô. Porque se Exatamente. você tá fortalecido na cabeça do teu cliente lá, ou de um possível cliente, até nem seja o teu cliente ainda, Uhum, mas se ele entende o que você faz, que você não apenas entrega um serviço contábil, uhum, você cuida de sonhos, uhum, entendeu? Você cuida de projetos, porque é isso que eu digo lá na contabilidade direta. A gente não cuida de CNPJ, a uhum, gente cuida de sonhos. Por quê? O CNPJ aparentemente é um número, é uma uhum, estatística. Mas, cara, por trás, o que é um CNPJ? uhum, Noites mal dormidas, uma responsabilidade imensa, porque é de onde o cara tira o sustento dele e da família. uhum. Então, são coisas que a gente começa a entender que não é apenas um número. Perfeito, Entendeu? cara. Então, se eu consigo entender e enxergar isso no cliente, a gente até, voltando ao ponto, um possível cliente, Uhum, ele, quando precisar de contabilidade, ele, poxa, fulano. Por quê? Por causa do posicionamento, por exato, causa cara. da estratégia, por causa da. Enfim, não é nenhuma venda que você tentou fazer pro cara. Uhum, Foi o seu posicionamento, como você bem falou. Caramba, isso exato. aí é incrível, Quando você Pedro. abre a consciência para isso, você vê como é poderoso, né? E outra coisa que é muito importante, né, nessa sua fala, é que a pessoa pode te conhecer hoje. Por exemplo, você pode estar me conhecendo hoje, mas você vai me comprar só daqui 2 anos, né? É aquele negócio que a gente estava falando. Nem sempre o posicionamento vai te gerar o resultado assim. Imediato. Principalmente se você não tem um posicionamento intencional, né? Você tem que construir tudo do zero. Vai demorar, né? Eu não tô aqui para mentir e dizer, cara, se posiciona aí, compra aí, me contrata, vamos montar aqui rapidinho, as coisas vão acontecer, você vai duplicar, triplicar, pode acontecer, né? E é por isso que é importante ser um bom vendedor. E quando você junta essas duas coisas, aí o negócio fica outro patamar, né? Porque as pessoas desejam comprar de você, você não precisa ficar vendendo. As pessoas querem você, querem comprar de você, porque é você. É a sua forma de comunicar, é a sua forma de entregar, né? Eu quero passar pela experiência que o Jussier presta lá na empresa dele, porque ele me mostrou isso. Ele está bem posicionado. Ele está na minha cabeça como o principal Referência. contador, referência, exatamente. E você só consegue fazer isso quando você trabalha a consciência da pessoa. Você tem que Verdade. entender que as pessoas vivem de forma inconsciente. Eu, você, todos aqui que estão na sala, vivemos de forma inconsciente, sem perceber, né? Às vezes a gente traz para a consciência, por exemplo, eu estou no podcast, eu estou consciente disso, né? E é isso que você precisa fazer com o teu cliente quando você se posiciona. Você precisa criar nele a vontade, o desejo ou um problema que ele não viu ainda que tem, Não enxergou. não enxergou, por quê? Ele só vai querer resolver depois que ele enxergar esse problema, Verdade. entendeu? Se ele não tiver enxergado, ele não vai. Por que eu vou resolver uma coisa que eu não vi ainda? Né? Aquela história, o índio não quer ter uma Ferrari porque ele nunca viu uma Ferrari, Verdade. né? Ele nunca teve contato com isso, então por que eu vou me preocupar? Né? Até porque, por que a Ferrari vai se preocupar em comunicar para esse público? Né? Inclusive tem uma coisa muito, fugindo um pouco aqui, mas dentro dessa questão de posicionamento, a Ferrari, ela se posicionou, não sei se você chegou a ver, contra um funkeiro que estava na favela com a Ferrari e mostrando lá, a Ferrari se posicionou e pediu para tomarem o carro do cara, velho. Você já imaginou isso? Pra uma marca fazer isso? Qual o tamanho disso? Qual o tamanho do posicionamento da marca para dizer assim, cara, você não pode ter uma Ferrari? Né? O Thiago Nigro, outro exemplo, entrou na loja da Patek Philippe, ele, pô, rico, né? Quem conhece ele sabe que ele é muito rico. Ele entrou lá, olhou o relógio, a mulher olhou na cara dele e disse, olha, não tem nada para vender aqui para você não.
como é que um lugar recusa uma venda ali de 200, 300, 500 mil reais? Já parou pra pensar nisso? Verdade. Mas ao mesmo tempo criou na cabeça dele o desejo de, cara, eu preciso ter, ele tá me excluindo, né? Verdade. Tá me excluindo, por que que ele tá me excluindo? Eu sou tão rico, por que que ele não tá deixando eu comprar? Então isso é se posicionar também. É por isso que é importante você ter a sua identidade como centro, porque os teus valores, você que vai conduzir o que que você aceita e o que você não aceita. Entende? Então, por exemplo, uma das coisas que quando eu comecei a me posicionar eu me preocupava muito era a forma como as pessoas me pediam orçamento. Isso aí mudou completamente depois que eu comecei a me posicionar. As pessoas hoje chegam perguntando como funciona o meu trabalho. Quais são os processos que o meu trabalho tem, né? Não chegar, quanto é que é, né? Quanto é que é uma fotinha aí? Não tem isso. Por quê? Porque o posicionamento me permite qualificar esse cliente antes mesmo dele entrar no meu funil. Então, cara, olha o poder que você tem nas mãos, né? Principalmente se você for um bom vendedor e tiver um bom produto. Imagina, você qualificar o teu cliente antes mesmo dele chegar. Verdade. Você repelir quem você não quer e atrair quem você quer. Isso é loucura, cara. Assim, a gente pode conversar o dia todo sobre isso aqui, que a gente vai entrando cada vez mais profundo no assunto da Isso é cabeça humana. interessante porque, assim, dentro da a ótica brasileira, a ótica dos negócios, às vezes, né? Você empreende por necessidade, como a gente estava conversando. E aí você gera logo aquele mantra em que você parece que tem que vender para todo mundo, É. né? Não, pô, mas se o cara não me comprar, minha empresa já era. Calma, não é assim, né? Porque quando você define um nicho que você quer atender, como você falou, e pegando o exemplo da Ferrari, eu li uma certa vez que, tipo, não é simplesmente você ir lá na concessionária da Ferrari e tô com dinheiro, vou comprar a Ferrari. Não é bem assim, né? Existe toda uma pesquisa que é feita, né? O perfil do cliente, se ele se encaixa no perfil da empresa. Aí você recai no que você falou, porque pra gente parece loucura. O cara tá recusando uma venda de milhões. Como é que esse caixa vai fechar e como tal? Não, só que ele tá se posicionando, como você falou, escolhendo a quem ele quer atender. Perfeito. É aquele famoso demitir o cliente. Às Exato. vezes é necessário você demitir o cliente. E nem sempre a gente tá preparado, né? Porque a gente sempre foca no financeiro. E aí era outra pergunta que eu queria fazer para você sobre essa questão do financeiro, né? Quando você se posiciona, eu acho que é natural você perder algumas pessoas, Principalmente no começo. principalmente no começo. E aí deve ser desesperador se, tipo, teu caixa não tá preparado. O contador já vai logo pensando, é fluxo de caixa, entrada, saída, despesa, como é que eu vou montar a DRE do cara desse mês, mostrar pra ele que ele vendeu menos. Porque às vezes a galera acha que o segredo é vender mais. E nem sempre é vender mais. Por quê? Porque quando você aumenta o faturamento, primeiro que faturamento não é lucro, né? Então já vamos desmistificar isso. E uma outra coisa é, se você vende muito, mas é um custo muito alto, a tua venda também, a tua margem, desculpa, vai ser baixa. Vai ser baixa. Às vezes você vende menos, mas tu tem um custo que ele, tipo, não aumenta proporcionalmente as tuas vendas. Então, o que é que acontece? Você fica com um gap maior de margem. Então, às vezes, não é só vender mais. Tem várias outras coisas que a gente precisa analisar para poder entender o game e entender realmente, pô, porque eu trabalho tanto e não vejo resultado no final do mês, né? Mas voltando ao ponto aqui para você entender, então quando você perde alguns clientes, meu amigo, às vezes você pode se desesperar. E aí qual seria a mensagem do cara que entende sobre posicionamento, da pessoa que vive isso, né? Para passar para essa galera e dizer, não, tenha calma, não... enfim, o que você poderia dizer para a galera fazer nessas situações? Perfeito. Se você está se posicionando agora, você já tem uma base de clientes, você já atrai um fluxo de leads ali um pouco mais alto, tem pessoas chegando pedindo teu orçamento e etc. Cara, não se preocupe. Por quê? O posicionamento, ele é algo que você vai construindo aos poucos. Você não muda 100% do dia para a noite. Você não vai, tô atendendo o público C e do nada eu vou atender o público A. Entendeu? Não tem como. Você não tem nem operação para fazer isso, né? Da mesma forma, o contrário. Pô, tô atendendo aqui no mercado de luxo. E agora eu quero descer abruptamente para atender o público D e C. Eu não tenho operação para isso, eu não tenho produto para isso, eu não tenho como fazer isso. Então, quando você quer se posicionar melhor, você não vai fazer isso do dia para a noite, certo? Você vai melhorando o teu produto aos poucos, você vai colocando uma coisa a mais, você vai testando algumas ofertas, você vai testando a tua venda, você vai fazendo alguns testes
Não é simplesmente, poxa, eu quero cobrar mais caro, vou fazer umas fotos bonitas e é isso. Não vou sair do meu ticket de 300 e cobrar 1.500 do nada. Entendeu? Tem que ter um porquê. Então, essa construção ela vai sendo feita justamente para você ir qualificando até os clientes que você já tem, né, durante esse processo. Então, poxa, comecei a estruturar meu posicionamento aqui e vou aumentar meu ticket em 50%. Vou dar um tiro mais alto, né? Tava cobrando aqui 300, vou começar a cobrar agora 450, 500 reais. Se o cara de 350 não quer te pagar 100 reais a mais para continuar com você, você já sabe que ele não quer tua empresa, ele quer preço. Ele não tá feliz por ser você, ele não te contratou porque é você, ele tá querendo preço. Então você tem que ter a frieza, né, e o amor ao próximo, e dizer, cara, beleza, tranquilo, não quer estar na empresa? Tranquilo, a gente encerra nosso contrato aqui, tá tudo bem. Por quê? Pegando o exemplo da Ferrari que você trouxe também. A Ferrari entendeu que as pessoas que usam Ferrari vão representar a marca por onde elas estão andando. Sim. Entende? Então, o que tu quer que teu cliente esteja falando da tua empresa? Cara, eu tô com o Jussier só porque ele é barato ou eu tô com o Jussier independente do preço porque ele é muito bom? Entende? Então, esse momento de posicionamento acaba trazendo um pouco de medo realmente de perder cliente, de não vender, justamente por esse fato, né? De achar, cara, se eu cobrar um pouco mais caro, as pessoas não vão querer meu produto. Aí a gente volta para a etapa inicial, identidade. Se você acha que as pessoas não vão querer, é uma coisa sua. É uma autopercepção sua e não do outro. Você não sabe o que o outro vai achar. Você nem falou com ele. Entendeu? Então, muitos desses medos é mais a desvalorização interna, e é comum do ser humano, né? Parece que a gente joga contra a gente mesmo, a nossa mente joga contra a gente. De olhar e dizer, cara, eu não posso cobrar mais caro. Por quê? Você não se sente merecedor. Você acha que seu produto não vale aquilo. Por mais que você seja muito bom. Mas o teu interno, ele tá tão desalinhado que você não consegue enxergar que pode cobrar mais do que o teu concorrente. Simplesmente porque você oferece uma experiência melhor. Entende? Então, tudo gira em torno do eu. Né? Tudo vai girar em torno da essência da marca, de como eu enxergo até os meus próprios produtos, cara. Isso é uma loucura. Obviamente que serviço é muito mais simples de se falar, né? Porque produto você tem a margem do mercado ali. Por exemplo, você não consegue vender essa taça aqui. Vamos supor que você está vendendo ela, eu estou vendendo ela também. Você está vendendo por 2, eu estou vendendo por 50. A mesma coisa. Assim, sem diferença nenhuma. Não vai causar nada de diferente na minha vida. Eu não vou conseguir vender por 50 porque você está vendendo por 2. O mercado não aceita. Não aceita, não vai aceitar, né? Mas serviço é um pouco diferente porque serviço vai mais do que você está entregando. É você entregando algo. É o seu tempero ali, né? É o seu tempero, é o jeito que você faz. Então é um pouco mais simples. Mas, como é que os produtos eles se valorizam? Através da experiência. Por quê? Por mais que o produto é mais difícil de você aumentar o ticket, mas é mais fácil de você atingir as 5 áreas. Né? Os 5... que eu até falei o nome, fugiu aqui. Dos sensoriais, né? As áreas sensoriais, justamente. Quando você entrega um produto, é muito mais fácil atingir todas essas áreas. Né? Então, vamos supor, você vai entregar lá a caixa com iPhone, né? Mateusão. Então, você vai entregar a caixa lá com iPhone, né? Você entrega o produto, né? Que a pessoa vai sentir, né? Aí você entrega um chocolate que ela vai comer, né? Você pode colocar um QR Code com um áudio seu agradecendo ou um QR Code que vai direto para um vídeo seu agradecendo. É uma coisa mais personalizada se a pessoa tiver com operação que permita isso, obviamente, né? Não é para gargalar a operação por conta da experiência. Sim. Mas aí leva para uma música, sei lá, alguma coisa assim para a pessoa passar por essa experiência completa. Imagina, é muito diferente eu abrir o iPhone sem essas coisas e com essas coisas. Por quê? Eu vou por etapas ali. Eu vou ver o chocolate, aí eu vou ver a mensagem, aí eu vou ver o QR Code, vou escanear e vou cair num lugar. E é algo que nem eu vou lá e abro o iPhone. Nem sempre requer um investimento alto. Não, né? Por exemplo, essa questão do vídeo, por exemplo, né? Gratuito. A gente bolou uma estratégia um tempo atrás que a gente mandava alguns presentes para as empresas, entendeu? E nem eram clientes nossos, pô, mas a gente mandava, Pedro, vimos que tu tá se destacando aqui na cidade, cara. Tua empresa, assim, tá falada em todo lugar, não com essas palavras, a gente bolou um texto bem legal, mas tipo assim, a ideia era, cara, continua, muda o mercado, vamos para cima, porque tem que crescer. Sensacional, cara. Ah, José, mas esse cara não era teu cliente. E ele nem veio ser que é teu cliente. Tranquilo, pô, parabenizei o cara, porque o cara tá mudando a cidade, entendeu? Então, assim,
Mas gera uma experiência, Gera experiência. Com gera uma certeza. curiosidade, gera... Pô, quem mandou esse cara? Que eu mandava, geralmente mandava pra um motoboy e tal. Uhum, Existe um custo naquilo, uhum, né? Mas às vezes, por exemplo, pegando outro ponto sobre a J Barros, né? Meu cliente vai lá no escritório e aí é até engraçado isso, porque às vezes, ó, quer um cafezinho, Pedro? Tu quer uma Coca-Cola gelada? Tu quer uma Schweppes? Quer uma água com gás? uhum. Aí o cara já fica assim, tipo... É engraçado que às vezes a primeira vez que isso aconteceu, a galera não queria aceitar porque achava que ia ser pago no final, É, entendeu? E aí foi engraçado que eu senti isso, né? E eu perguntei, meu irmão, olha, só deixando claro, tá? É cortesia da casa, cara. É pra uhum. você. É, sei lá, às vezes você tá vindo aí num calor da bexiga, meu amigo. Sol quente da pílula e tem lá uma água bem geladinha ou uma Coca-Cola gelada, já pegando o exemplo. Então, Uhum. assim, mas quando eu sento com outros contadores, pô, Jussier baba demais o cliente, pô. O Uhum. Jussier. Tá. Mas não é babar, pô. É tipo criar experiência. É, cara. Eu li uma certa vez, meu amigo, que fizeram uma pesquisa na Disney, que existe aquele a queima de fogos na Disney e Uhum. tal, e o castelo e aquela É. coisa toda e tal, que é marcante aquilo ali. Eu não fui ainda, né? Eu pretendo levar os meninos, mas enfim. E aí fizeram uma pesquisa lá que era o seguinte: olha, a gente vai deixar o ingresso mais barato e a gente vai tirar os fogos. Uhum. Porque a gente fez uma análise de custo aqui que se a gente reduzir os fogos, dá pra gente baratear o ingresso. Uhum. Mas pra gente não tomar essa providência, vamos perguntar aos clientes e ninguém preferiu pagar mais caro, mas ter a experiência de estar lá na Disney com aquela queima de fogos, que é algo que a galera posta, É filme, isso etc. aí, Então, cara. assim, você começa a entender que não é o atender por atender, não é o vender, seja um produto, seja um serviço, né? Seja um serviço no nosso caso, mas é a questão de gerar uma experiência no cliente. Eu É. acho que é isso aí que vai fazer com que o cara. E aí eu te pergunto, quem se posiciona vende mais? Vende. Com certeza. Com certeza. Assim, é, como eu disse, né? Todo mundo se posiciona, mas nem todo mundo de forma intencional. Essa é massa, velho. É, assim, as pessoas vão entrar dentro da sua empresa, né? Independente se ela é física ou não. Elas vão estar lá dentro. Quando a pessoa. E se você se vende, como é que você está se vendendo? A pessoa vai bater o olho e vai te julgar, cara. Isso é a regra do jogo, entendeu? Vai acontecer. Cabe a você agora que criou consciência sobre isso, Mudar. mudar. Escolher se posicionar da forma como você quer ser visto. Pedro, quero cobrar mais caro. Prepara o bolso que você vai ter que fazer bons investimentos então. Porque quem cobra caro, pagou caro. Com certeza. Não tem Não segredo, tem cara. outra Todo mágica. mundo que cobra mais é porque pagou mais. Pagou o preço em alguma coisa e não necessariamente só financeiro, né? Pode ser botou mais energia no negócio do que as outras pessoas. Financeiramente, pagou muito mais cursos, muito mais mentorias, muito mais, entendeu? Fez investimentos diversos dentro da empresa. Por quê? Ele conseguiu cobrar caro. Porque quanto mais você aprende, né, melhor você se posiciona. Né? Então, quando você aprende mais sobre comunicação, sua comunicação se desenvolve, automaticamente as pessoas param para te escutar com mais facilidade. Você não concorda? É muito melhor Com você certeza. conversar com uma pessoa ou escutar até num podcast, uma pessoa que consegue criar uma linha de raciocínio de começo, meio e fim, sem engasgar, do que você escutar uma pessoa que fica. E assim, não tem problema essa outra pessoa ter esse gargalo. Mas isso é ensinável, isso é aprendível, na verdade. Né? A pessoa consegue Verdade. aprender com muita facilidade, inclusive, é treino. Né? Eu, por exemplo, gosto da minha comunicação hoje, tenho muita coisa para desenvolver, mas o meu primeiro vídeo que eu gravei para a internet, meu irmão, tu vai olhar e vai dizer, isso não é ele, entendeu? Então, durante todo esse processo, eu fiz investimentos na minha imagem, eu fiz investimentos. Se você quiser, estiver duvidando, pode entrar no meu Instagram e ver lá, tem um destaque explicando o começo ali da jornada de como eu me vestia, como eu me apresentava, como eu atendia, entende? E, cara, faltou falar uma coisa muito importante aqui sobre posicionamento, que posicionamento é muito mais sobre comportamento do que sobre outras coisas, né? A gente volta no eu de novo, né? Na primeira etapa do posicionamento de quem sou eu, né? Por quê? Cara, a forma como você se comporta diz muito mais sobre você do que você tá falando. Porque para falar até papagaio fala, né? Eu consigo, pô, enrolar e as pessoas conseguem enrolar, conseguem fazer tudo, mas a forma como você se comporta é impossível de você esconder, entende? Então, você prezar pela educação, você prezar pelo bom atendimento, você prezar por uma postura firme, né? De você saber dizer não, de você colocar o cliente no lugar dele. As pessoas assustam com isso, né? Sim. O cliente não é o mais importante na empresa? Cara, não é, mano.
Não entendeu? Criou-se essa teoria na cabeça das pessoas que, cara, o cliente é o mais importante. Às Mas vezes é não prejudicial isso aí, inclusive. demais. Você não se posiciona na frente do cliente tá ali batendo na tua cara, mas tu tá, beleza, cara, pode continuar me esmurrando aí que tá tranquilo. E às vezes até com a equipe, pô. Com a equipe também. Você tolera algumas coisas e, tipo, a galera vai tratar mal a equipe, vai exigir do jeito que é. E não pode ser assim. E não pode ser O assim. cliente, assim, ele é importante na equação, ele faz parte do jogo, isso aí a gente tem que ter cuidado, claro, sempre. Uhum. Mas tem aquela máxima, né? O cliente tem sempre razão. Não é, cara. Não é por aí, não. Não é por aí. Geralmente ele não tem razão. O problema geralmente vem dele. Porque quando vem da empresa, poxa, cabe à empresa, né? Sim, Se responsabilizar e dizer, realmente eu errei, peço desculpas e vamos corrigir. né? Perfeito. Mas geralmente não vem da empresa, vem do próprio cliente. Então, esse cuidado, né, com essas coisas que foram criadas durante os tempos, o cliente é mais importante, a imagem não importa, imagem é só um... E assim, imagem não é só roupa, né? Imagem é tudo. Verdade. É postura, é até o seu físico, né? Sim. Tem, cara, diversas pesquisas que mostram que pessoas que estão com acima do peso Sobrepeso. vendem menos, pô. Passam Aí você menos diz, confiança, "Poxa, bicho. o Que que tem a ver?" loucura. O cara acha, né? Mas tá realmente ligado. Tá ligado? Então, é aquilo assim, você pode ir pro lado do mimimi, ficar chorando. Assim como eu passei muito tempo nesse mimimi, dizer, não, cara, meu peso não importa. E engordando, engordando, engordando. Até que eu olhei e disse, cara, eu não tô me gostando, velho. Eu não consigo olhar no espelho e ver um empresário de sucesso. Eu não consigo olhar no espelho e me ver como eu gostaria de ser visto. E volta tudo naquela questão da gente que a gente conversou. Quem é você? Como é que você quer ser percebido? Como é que você se enxerga? Então, se você quer ser percebido de uma forma, você tem que pagar o preço para ser percebido daquela forma. Você não concorda comigo? Com certeza. Então, todas essas questões, cara, o cabelo, barba, sobrancelha, a vestimenta, a postura, a comunicação, tudo isso são formas de você apresentar para a pessoa. Se apresentar de forma visual ou não, né? Pode ser só a forma de você falar, de você comunicar. Mas tudo isso está contando, é como se estivesse somando pontos na cabeça da pessoa, né? Poxa, esse cara tá bem vestido, ele passa mais confiança, né? Aquela questão o cara de terno ele pode te assaltar, mas é muito menos provável, né? Obviamente que é um caso muito extremo, mas é aquela questão, as pessoas vão julgar pela vestimenta. Então aqui é um primeiro ponto para você se preocupar, como é que você está sendo percebido pelas pessoas? Qual a mensagem que a sua vestimenta está mandando, né? E vestimenta não é só pegar um blazer, botar e pronto, tá resolvido. Não, pelo contrário. São várias outras coisas. Às vezes o blazer não faz parte da tua personalidade, pô. Verdade. Entendeu? Você não se sente confortável, né? Obviamente que tem mercados, tem trabalhos e tem posicionamento que exigem, Verdade. né, uma elegância maior. Dependendo do público que você vai atender, você precisa aumentar o nível da tua vestimenta e por aí vai. Mas se você está posicionado ali, querendo mostrar a tua essência, então, como é que você gosta de se vestir? E aí você vai ter que ter a coragem de olhar para isso também e ver, cara, será que a forma que eu me visto hoje tá refletindo o que a minha empresa quer refletir? Porque às vezes o cara quer passar uma empresa séria, uma empresa de confiança, mas quando você olha pro cara, o cara não passa nada disso. Pelo contrário, ele joga contra o propósito da própria empresa. Isso. Então são esses pequenos pontos que quando você vai somando, né, na mente da pessoa, a pessoa vai criando confiança. Tá bem vestido, massa. Fala bem, top. Vende bem, cara, qual é o teu Pix? Né? Eu preciso passar por isso aí, cara. Eu preciso entender o que você tá fazendo porque, cara, tá muito bom. Entendeu? Eu tô tendo desejo de te comprar. Como é que eu posso fazer isso no meu cliente também? Né? Ou se não, poxa, essa taça, eu tô vendendo essa taça, cara, eu tô criando desejo em cima dela. Enfim, são esses pontos. E uma coisa que eu acho que não pode faltar para um bom posicionamento é coragem. Eita, essa aí é essencial. Entendeu? Por quê? É ter coragem de falar o que você acredita também. De você olhar para o seu mercado, ver o que está errado e você falar sobre aquilo, o que você julga errado, né? É você olhar pro teu trabalho e você ter coragem de falar, cara, eu não acredito nisso, nisso e nisso. Isso é uma forma de qualificar os clientes também. Então, por exemplo, quando você fala na internet, quando você posta lá que está na igreja, você está se posicionando. Você não percebeu ainda, mas quando você posta na igreja, você está se posicionando dizendo, cara, eu frequento e eu participo de um grupo.
E Verdade. automaticamente esse grupo tende a se relacionar mais com essa pessoa que está dentro desse grupo também. Né? As pessoas tendem a se A comprar, né? A aceitação ser aceitação. maior, verdade, Exatamente. Então verdade. você ter a coragem de falar, cara, eu acredito nisso. Eu não gosto disso. Eu acho errado aquilo. Você começa a qualificar também as pessoas que você vão estar do seu lado. E por que coragem? Porque você vai desagradar, né? E eu acho que é aí que tá o ponto que as pessoas têm mais medo, né? O medo do não, o medo de desagradar, o medo de não deixar as outras pessoas confortáveis. Mas é uma coisa que precisa ser quebrada. É a mesma coisa do Perfeito. cliente, né, que a gente conversou. Às vezes você tem que chegar e colocar ele no lugar dele. Ó, cara, Sim, você sim. tá assim, assim, assado, você tá errado. Você tá olhando. Ah, ele não vai gostar. O problema é dele, entendeu? Mas eu tô me posicionando ali. Verdade, verdade. E eu acho que isso que você falou, né, retrata demais. Eu acho que é algo que a gente que está empreendendo, a gente que empreende, a gente que está no dia a dia aí de vendas, no mercado, a gente precisa aplicar isso aí, rever, revisitar esse podcast várias e várias vezes, porque você pode assistir novamente quantas vezes for necessário. Porque o que a gente falou aqui é como o Pedro bem disse, às vezes a gente vive numa geração que tem que ser tudo muito rápido, né? Uhum. E a gente acha que tudo se constrói muito rápido, só que nem sempre é assim. Nem sempre. Então, os passos precisam ser dados. E aqui hoje foi construído um passo a passo, que foi a minha pergunta inicial, como a gente vai fazer, conduzir para que a gente conseguisse ter esse posicionamento. Essa questão, essa coragem de não agradar a todos, tem até um livro bem interessante, Coragem para Não Agradar, é algo assim, mas Uhum. é bem interessante. Acho que é coragem pra Para desagradar. desagradar é algo nesse sentido Uhum. mesmo. E o livro é sensacional, porque é um desafio, né? Porque a gente busca sempre a aceitação de todo mundo, Ah, Pedro. total, cara. É exatamente isso. Acho que como o cérebro ele sempre procura conforto, né? É muito mais confortável você deixar todo mundo leve, não causar nenhum atrito, não causar nenhum desconforto, porque, pô, tô confortável. Mas é extremamente necessário abraçar esse desconforto e isso em tudo, cara. Em tudo. Abraça o desconforto porque é isso que vai fazer crescer. É isso que vai fazer a tua empresa se desenvolver, é isso que vai fazer o teu CPF desenvolver. É desagradar. Se desagradar, porra, eu quero emagrecer. Cara, não tem outro caminho. Treina, dorme bem, faz dieta. Não tem outro caminho, pô. E você pode usar aí entre aspas, né, os atalhos que hoje existem, né, eu me esqueci o nome, cara, tá bem famoso hoje. É, Manjaro, exato, né? manjar, Manjaro, exato. pronto, você pode usar. E, cara, tá tudo bem, isso não tá errado, entende? Mas o Manjaro, ele não é um milagroso. Você ainda vai precisar treinar, você vai precisar comer bem, você vai precisar dormir bem, né? E aí acontece a parte do desconforto, porque é muito mais confortável eu chegar em casa, pedir um iFood ali, um hambúrguer, do que chegar em casa e ter que Trocar roupa e ir preparar pra um, academia ou entendeu? comer algo mais saudável, né? Entende? Então, Verdade. abraçar o desconfortável faz com que você cresça também, né? E que você se acostume com esse desconforto e automaticamente você se acostume a deixar as outras pessoas, e não entenda mal isso que eu tô falando, tá? Deixar as outras pessoas desconfortáveis não é que você vai virar um chato, Sim, mas é não. quando precisa, você vai se posicionar. Tem um livro muito bom que chama Fortaleza, é do padre Rafael Cifuentes. E no livro ele fala sobre posicionamento, mas posicionamento mais voltado ao que você acredita, né? Então, por exemplo, Sim. você está numa mesa onde algumas pessoas estão falando de uma coisa que você desacredita, você precisa ter coragem de dizer, cara, eu não concordo. Não é criar uma briga, é só mostrar um ponto de vista diferente. Cara, eu acho que não é assim. Você já pensou assim, assim, assado? É defender o que você acredita, é defender aquilo que você luta, né? E isso dentro do teu negócio também. Então, por exemplo, se eu deixo claro pro meu cliente, cara, aqui você não tem desconto, né? E aí quando eu falo isso, não é que eu não vou abrir uma possibilidade pro cara, não é que eu vou abrir ali uma opção para ele fazer, não é isso. Mas é que ele não vai chorar desconto. E aí eu coloco esse cliente no lugar dele. E dizer, cara, com o Pedro eu não consigo pedir desconto. Nem sei por quê. Mas é porque eu me posiciono, eu falo sobre aquilo. Né? Se eu tô todo dia te falando que com o posicionamento as pessoas não vão te pedir desconto, como é que tu vai chegar no meu DM e vai... Cara, tem como tu dar um Dá um descontão aí, não? desconto. É Tem como fazer uma incompatível, promoção? exato, é incompatível com o que você já. E eu acho que isso aí é o que muda o jogo realmente, você um bom posicionamento. E eu queria deixar claro que a gente não está aqui fazendo acepção de pessoas, né? A gente Não, não de está jeito nenhum. discriminando ninguém. Não, de forma Quando a alguma. gente falou escolher o teu público, o teu nicho de mercado, não é
discriminando. Não, é porque toda empresa precisa ter. Isso aí é muito claro, E inclusive. se você tem problema com o que a gente falou aqui, cara, vai pra um psicólogo que você precisa se tratar. Exato. Porque se isso tá te atingindo dessa forma, cara, uma empresa escolhe o público, é assim que funciona o jogo, irmão. Verdade. Entendeu? Posso vender pra todo mundo? Pode. Mas quem vende pra todo mundo acaba não vendendo pra ninguém, Para ninguém, cara. né? Então Verdade. você não consegue construir uma comunicação do jeito que você quer se você quer vender pra todo mundo. Porque você vai querer agradar todo mundo, você vai precisar comunicar com todo mundo, você vai precisar falar com todo mundo. Como é que você faz isso? Não tem como. É uma energia que você tá gastando ali de forma totalmente desnecessária. E aqui também eu não tô falando pra você ser o mais caro do mercado. Pra você do nada acordar e, cara, eu vou cobrar muito mais caro que todo mundo. Não é isso que eu tô falando. É uma opção, né? Existem vários jogos, né? Existem vários modelos de negócio, Verdade. né? Você tem que saber qual é o que você quer jogar, assumir as consequências daquele jogo também, porque, por exemplo, se você vende para o público de luxo, cara, é um público extremamente exigente. Exigente. Verdade. Nossa, é um público chato de lidar. É as coisas minuciosas, a experiência tem que ser totalmente diferente. Porque um público que está pagando mais, ele quer algo a mais, né? Então, não é tão simples assim, não é só cobrar mais. Da mesma forma que se você quer vender em atacado, né? E vender para o público que compra mais barato, né? Um público ali D, C. Você tem que entender como funciona o jogo e se posicionar para aquele público também. Você já viu alguma marca de luxo, Ferrari, Mercedes, aqui eu estou dando exemplo de carro, mas pode ser Gucci, Patek Philippe, fazendo propaganda na televisão? Não. Você já viu anúncio de alguma dessas Horário empresas? do Fantástico antes do futebol. Você já viu alguma vez? Não, não dá. Por quê? O público que eles estão vendendo não está assistindo televisão, não está assistindo aquilo. E eles entenderam isso. Por isso que é importante você entender para quem você está oferecendo. Porque você não gasta dinheiro com... Entendeu? Essa dica aí é muito valiosa, inclusive, porque às vezes eu tava conversando com algum cliente um certo dia e ele tava dizendo o seguinte: boy, eu vou botar minha marca na TV e tal. Massa, pô, top. Só que aí eu fiquei um pouco como chato porque eu dei a opinião, né? Desagradou, e a gente né? conversou com a vez desagradando um pouquinho, porque assim, certo, mas qual TV, qual programa? Aquele programa tem o público que você atinge, que você quer. Porque às vezes, pô, a empolgação de vou estar na TV, O glamour, né? o glamour e tal, eu vou estar na TV. Então, às vezes, pô, você tá sacrificando o teu caixa, porque é caro. Tá na TV tá ainda é doido. caro. É, com certeza. Então você vai sacrificar o teu caixa com uma estratégia que não está atingindo o público que você quer vender. Então o que é que acontece com isso? É dinheiro indo embora. Jogando fora. É jogado fora. Então você precisa não é apenas estar na TV, não é apenas ter criado uma estratégia e achar que aquilo... Não, primeiro você precisa testar, claro. Mas antes de testar, você precisa entender a quem você quer realmente entregar, a quem você quer atingir. Porque às vezes, como a gente falou no início aqui, galera, sobre só... Não, é homens de tal idade e tal. Beleza, mas mora onde? Tá, beleza. Mas isso aí é o básico que a galera tá fazendo, né? Isso aí, a propaganda, o marketing, enfim, as empresas, elas estão filtrando assim. É, Né? com Agora, certeza. o que é que eu quero entregar? Para quem eu vou entregar de fato? Né? Então, tipo, será que aquela pessoa está preparada para... Por exemplo, eu tenho muito cuidado com a questão da nossa marca. Né? Então, a gente faz muitas camisas e tal. Até algumas mensagens do próprio escritório. Mas a gente seleciona muito a que a gente vai presentear. Perfeito. Porque a gente sabe que aquela camisa vai andar por lugares que eu nem talvez esteja, né? Mas a marca tá lá. Então, o cara que se envolveu numa briga e no momento da raiva matou alguém. E aí foi pego lá, a polícia tava perto, enfim, e quando chega lá, o cara tá lá com a logo da JBalls Contabilidade patrocinando o homicídio. Não teve um caso Entendeu? da Havan, né? Que um cara agrediu Sim, a mulher, pô. alguma coisa assim, com a blusa da Havan, e aí a Havan ganhou uma proporção negativa enorme. Acho que foi isso, não tenho muita certeza. Eu vi mais de relance, assim. Cara, tem uma coisa muito interessante, que são duas coisas, na verdade. Mas a primeira, teve uma época que, eu acho que foi a Skol. Não tenho certeza, foi Skol e Itaipava, mas eu tenho quase certeza que foi Skol. Eles foram pra praia, não lembro a cidade, não lembro aonde foi, mas eles foram pra praia e criaram uma garrafa nova, né? Uma garrafa com um rótulo preto, sem mostrar a marca, uma coisa assim que você via que era diferente das marcas convencionais de cerveja, né? E aí eles paravam as pessoas na rua e perguntavam: você gosta de Skol? Cara, não gosto de Skol, acho o Skol ruim, sem saber que era Skol fazendo a propaganda. Cara, não gosto muito, não desce tão legal, cara, não sou muito fã, né? E aí foi assim, várias pessoas falando isso, né? E eles falaram: legal, cara, que
que legal que você não gosta. A gente tá com uma cerveja nova aqui. Depois você pode ver essa propaganda, é bem interessante. A gente tá com uma cerveja nova aqui, eu queria que você experimentasse. Bota no copo do cara, o cara toma e diz: caraca, meu irmão, que experiência maravilhosa, que cerveja gostosa. Gostei, aprovado. Aí o cara pega e tira o rótulo assim, aí é a Skol. Então você pega o nível de que você consegue construir a percepção da pessoa, cara. O cara acabou de dizer que não gosta do negócio que você tá oferecendo, mas você tá oferecendo de forma diferente e o cara tá dizendo que é bom. Poxa, não era a mente dele enganando, né? E aí entra também aquele negócio de associação, da importância de você saber o público. Pega todas as propagandas de cerveja que passam na televisão. Tem mulher, tem futebol e tem praia. Não tem quase mais nada, bicho. Por quê? Associa. Associa o público que gosta daquilo ali, vai associar a cerveja àquela. Por exemplo, gosta de estar na praia, o cara tem que ter uma cervejinha. Por quê? Porque você foi ensinado, as marcas bateram tanto na sua cabeça, né? Você assiste propaganda desde os teus 5 anos de idade ainda. Você assiste TV Globo desde os 5 anos. Então você está acostumado a entender, a associar de que aquele momento de lazer precisa ter cerveja. Quando não precisa. Mas você, a massa, nós fomos educados assim. Por quê? A marca tá lá todos os dias associando ela a alguma coisa. E é por isso que você tem que saber para quem que você tá vendendo. Imagina as comercial de cerveja quisesse agradar os crentes. Como é que fazer? Não ia conseguir, entendeu? Verdade. Então, poxa, eu sei que eu não vou vender, então eu posso colocar coisas que até afastem essa pessoa. Então, quando ele coloca lá a Mulher Verão, né? Na época que tava muito famosa, o cara olha aquilo, não vou olhar porque vai contra o que eu acredito, né? Que a pessoa, o que ele não quer atrair. Não vai contra o que eu acredito. Então, é muito isso, se é você entender, cara, para quem você tá vendendo, justamente para você não tá gastando cartucho à toa. Você não tá montando uma imagem para uma pessoa que não vai comprar. Você não tá montando uma estratégia de venda que não vai surtir efeito. Porque você sabe exatamente para onde você está comunicando, para quem você está comunicando. E aí quando você junta isso com um bom posicionamento, né, com todas aquelas etapas, fica muito mais simples de você vender. E aí a gente volta à tua pergunta, quem se posiciona vende mais? Com certeza vende mais, vende melhor e vende mais caro. Verdade. Sem dúvidas. Assim, não tenho dúvida. É só você olhar para o mercado. Não precisa confiar só em mim aqui. Só olhar para o mercado. E observe como as pessoas estão te tratando também. Porque isso é um baita do indicativo sobre como está o teu posicionamento. Então as pessoas, quando você, por exemplo, uma coisa que começou a acontecer, que foi uma coisa que eu nem planejei, mas aconteceu, e esse é o poder do posicionamento, é o respeito de um cara de 50 anos por um menino de 20, 23 anos. Diferente, né? Então, cara, se eu tenho o poder de fazer isso, imagina você que tem muita mais experiência que eu no mercado. Você só não tá usando isso a seu favor. Você só não tá sabendo construir isso a teu favor. E tudo gira em torno do posicionamento. Você tá posicionado, só não de forma intencional. Então você pega a logo aqui, da J Barros, cara, ela foi pensada com um intuito. Bem na hora. Né? Foi bem na hora. Bem na hora. Então, todas essas logos aqui, às vezes elas não foram pensadas para causar alguma coisa, mas a logo também é uma forma de você mandar uma mensagem, de você representar, né, o traçado, a forma da linha, as cores. Verdade. Tudo isso manda uma mensagem. Obviamente que a pessoa não vai estar aqui, caramba, a cor é azul, então a azul faz isso. Não, é inconsciente, as coisas acontecem de forma natural, você tem que entender isso. Então, por exemplo, quando você quer causar distanciamento com a tua imagem, por exemplo, você vai prezar por tapar tua pele. Então, por exemplo, se eu quero afastar, eu vou esconder minha pele. Eu vou esconder quanto mais minha pele. Por quê? Quanto menos pele eu mostro, a associação na cabeça das pessoas é que eu sou mais distante. Quanto mais pele eu mostro, mais proximidade eu estou querendo causar com aquela pessoa, né? Então você pega linhas retas. Linhas retas causam distanciamento, passam mais autoridade, da forma que arredondada causa aproximação, é algo mais confortável. Loucura isso, né? Eu fiz design gráfico, assim, nenhum período eu fiz, eu larguei porque estava trabalhando com outras coisas, mas na época que eu fiz a gente começou a estudar isso, nem trabalhava com essa parte de posicionamento ainda. E aí a professora de desenho, né, mostrou justamente essas questões dos desenhos infantis. Pega o formato do rosto dos vilões, o formato da sobrancelha, o formato do nariz, agora da mocinha, do príncipe ali. Pega o formato
né? De como é construída essas coisas e observe se não funciona assim as coisas, né? Se aquele formato do vilão ele não representa em muitas outras marcas aquilo ali também. Cara, é uma loucura, assim, Tá conectado, né? Incrível. é um mundo, o inconsciente é um mundo que quando ele é bem, obviamente que acho que ninguém vai conseguir chegar numa conclusão sobre como realmente é ali, né? Acho que a pessoa endoida, Verdade, de verdade. tanto tentar entender a cabeça, a pessoa vai fritar, né? Mas tem certas coisas que são simples de você usar, né? A primeira é percepção, né? Você tem que, como eu expliquei lá no começo, o sistema um e o sistema 2, Sim, rápido e pra devagar. devagar. O rápido ele vai funcionar. E aí, essa teoria do Daniel Kahneman se conecta a outra teoria de um psicólogo que chama efeito Halo. Já ouviu falar? Não. Cara, o efeito Halo, ele é uma teoria que mostra que uma única característica é capaz de desencadear várias outras características na mesma linha. Então, se a primeira característica associada a você é uma característica boa, vou dar um exemplo. Se a pessoa entra no teu perfil e você tem uma foto de perfil bem construída, automaticamente ela começa a associar na cabeça dela de forma inconsciente que você é um bom profissional. Quando ela faz essa primeira associação, ela já associa a outra. Se ele é um bom profissional, o produto deve ser bom. Se o produto é bom, ele deve resolver meu problema. Então começa essa associação e da mesma forma o contrário, né? Se a primeira característica que você causa na pessoa, no sistema rápido, né? Por isso que elas se conectam no sistema rápido, é uma característica negativa, lamento dizer, mas a pessoa vai associar essa única característica a várias outras características negativas. Pedro, eu não acredito em você. Cara, vai pra rua e começa a fazer isso de forma consciente. Olha para as pessoas e tenta criar a vida dela na tua cabeça. É erradíssimo fazer isso, mas é assim que o jogo funciona. Se o jogo funciona assim, eu posso usar a meu favor. Com Não é certeza. verdade? Então, se eu sei que se a minha primeira característica vai ser associada às outras, por que, que a primeira característica não tem que ser a positiva? Por que, que o meu perfil não tem que estar estruturado para causar isso? As pessoas param e, poxa, não vale a pena, não preciso disso. Cara, isso faz uma diferença no futuro absurda. Com certeza. Abre portas, inclusive, Se né? todas as marcas grandes têm, existe alguma coisa, né? Eu não conheço nenhuma marca grande, tipo assim, nenhuma grande de verdade que deu certo, é validada no mercado, que não tem isso. Existe alguma coisa, não existe? Então, se Com todo certeza. mundo que deu certo tem, por que, que eu não vou ter? E você pode pegar podcast, pode pegar livros, pode pegar, se você não tem capital para investir em uma consultoria, em um profissional que te guie nisso, cara, pega esse podcast, pega outros podcasts de outras pessoas falando sobre esse assunto, livros, e começa a estruturar teu posicionamento. Primeiro, quem é você, analise o que, que você quer passar, analise como você deseja ser percebido, né? Como é que você quer que sua marca seja percebida. Até porque quando você entende como a sua marca quer percebida, você consegue associar essa percepção a pessoas. Então vamos supor, eu sei que eu quero que a minha marca simbolize luxo. Quem são as pessoas de João Pessoa que Se conectam a esse, simbolizam com isso? exato. Eu vou lá, chego nela, cara, eu queria te presentear. Meu trabalho é assim, assim, assim. Eu acho que a gente se conecta bastante. Você aceita esse presente? Você não vai cobrar nada do cara. Por quê? É uma pessoa que tem influência, que tem os valores que você quer e que vai representar justamente aquilo que a tua marca representa. Então, poxa, eu quero atender só o top 5 do mercado. Abaixo disso eu não quero. Uma suposição, obviamente. Quem são os top 5 de cada mercado? Da contabilidade, da medicina, da urologia, enfim, né? Massa. Quem são esses caras? Como é que eu posso chegar neles para dar um presente e ter ele no meu portfólio para que isso represente, né? É aquela coisa das marcas fazendo patrocínio, né? Com influenciador. Tigrinho. Tigrinho tá fazendo patrocínio com quem? Com quem comunica com a massa. Verdade. Ele não chega pra Jussier e diz, Jussier, cara, começa a falar sobre Tigrinho aí, irmão. É a galera que me acompanha, não é a galera que tá lá no Não Tigrinho. vai comprar aquilo, entendeu? Você pega aí Renato Cariani, por exemplo, né? As marcas que ele representam. As marcas entenderam que ele seria o cara para representar as marcas, a cara da marca. Então, quando Verdade. você pensa na marca, você associa a ele, e aí quando ele já conquistou o teu inconsciente, né? Ele já tá bem posicionado, ele tá como número um,
na tua cabeça, qual marca que você vai querer buscar? Você nem sabe por que que você comprou a marca, mas É o é a que tua ele cabeça usa. funcionando, entendeu? É aquela coisa, você chega no mercado, por que que eu comprei a marca X e não a Y? Nem sei. Quando você não vai pro preço, né, obviamente, Isso é aqui. claro, claro, com Mas certeza. outro exemplo, tem um conteúdo que eu acho muito interessante no meu Instagram, que ele é, eu fui no mercado um dia e eu tava comprando, aí eu vi 2 cafés. Um por 35 e outro por 12. Isso já faz um tempo, né? O café hoje tá muito mais caro, não, já faz um bom tempo, na verdade. E aí eu gravei, né, e mostrei a embalagem de 12, a embalagem de 30. A narrativa de 30, a narrativa de 12. Então você vê que o cuidado de quem cobra mais é muito maior para agregar, porque é necessário. Quem tá vendendo barato sabe o jogo que tá jogando. E isso que é interessante, não tá errado cobrar barato. De forma alguma. É um dos modelos de negócio que você pode utilizar, um do jeito que você pode cobrar ali pelo teu Perfeito, trabalho. perfeito. Né? Então, se eu sei que o meu público vai buscar preço, o que que eu preciso fazer? Cara, eu preciso chamar a atenção dele rápido para ele olhar pro preço. Então, geralmente uma coisa muito não é esbaforida, não. Isso aqui veio na minha cabeça essa palavra, mas não é isso. É, é uma coisa muito chamativa, assim, ou muito colorida, ou uma coisa muito grotesca. Por quê? O objetivo é chamar a atenção. Você vê aí muitos influenciadores que usam uma comédia muito forçada. Tipo assim, finge que cai, finge que tá provocando Verdade. Você alguém. vê que aquilo ali Você vê que é foi forçado, entendeu? Mas tudo pra chamar a atenção. pra conectar. Né? Ele vai atacar um público, né? Você pega o próprio Carlinhos Maia lá com a fazenda dele, sei lá, que eu nunca acompanhei aquilo. O público que consome, vai olhar o público que consome. Verdade. Quer entretenimento, quer cuidar da vida dos outros. É verdade, Então verdade. tudo se resume a isso, a quem você é e o que você quer comunicar e pra quem você tá falando. Top. Só essas duas coisas, só essa clareza dessas duas coisas já vai te dar assim um direcionamento absurdo pra se posicionar. E lembre-se, saber para quem você vende é saber sobre comportamento. A gente vive um marketing hoje em dia que não é simplesmente postar. Você precisa ser intencional nas coisas que você fala, no problema que você resolve, na estratégia de venda que você usa. Então, como é que você vai montar isso tudo se você não sabe o que que você está vendendo e o que que você quer representar e para quem você está vendendo, Perfeito. né? Então, quem se posiciona com certeza vende mais, meu amigo. Show, galera. Espero que você tenha gostado aí. Foi uma aula. A gente já tá caminhando pro final. Pedro, queria agradecer demais, pô. Tamo Mais junto, uma mano. vez aí. Eu acho que demorou, mas super valeu a Super pena. valeu a pena, Eu né? acho que uma hora aqui do podcast passou muito rápido. Tinha muita coisa pra gente É conversar. verdade. Mas é bom a gente deixar aí as outras coisas aí pra gente passar pra galera depois, que a gente Tem muita gera coisa. outros episódios, com Dá para certeza. aprofundar em só Esse público, podcast tá tudo. de portas abertas aí pra gente poder marcar outros Massa episódios. demais. E aí a gente escolhe agora um outro tema dentro desse pra galera aplicar, como aplicar. Até o posicionamento em vendas, Show, show de que é uma bola. coisa específica, muito específica que o pessoal pode aprender. E são, assim, coisas simples que você controla na venda, que faz com que a pessoa diga sim com muito mais facilidade. Massa. Então, Massa. tudo isso aí, cara, dá para se controlar. Obviamente que não é 100%, né? Você tá lidando com outra pessoa e Verdade. tudo é pessoa, né? As pessoas esquecem disso, mas tudo se resume a pessoas. Então, você entender sobre pessoas é muito mais importante do que você entender até sobre o teu próprio produto, pô. Verdade. Loucura isso falar isso, né? Mas é verdade. Certeza, Você completamente. saber lidar, porque o produto ele vai entregar uma solução. Verdade. Ele tem um fim. As pessoas não. As pessoas elas mudam de humor, o cliente que eu atendi agora já muda ali pro outro que é totalmente diferente. A linguagem não é a mesma pra linguagem todo é a mesma, mundo. exato. Claro. Um gosta de conversar, o outro quer uma coisa mais direta. Então, como é que eu posso me posicionar nessa questão? Então, pode ser outro tema aí que a gente traz para o pessoal, que Com vai ser muito bom. certeza, já tá. Vamos só definir a data, que já tá marcado. Galera, queria agradecer a você que ficou aqui, mas antes da gente terminar, Pedro, como é que a galera te encontra na rede social? Boa. Como é que eles podem chegar a você e aí tirar todas as outras dúvidas? Como é que funciona? Hoje eu utilizo o Instagram como minha principal rede social. E aí você pode procurar lá. É o Pedro Scari. Scari é Scari. Pode jogar lá, pode me chamar no direct que a gente bate um papo. E se fizer sentido para você, obviamente, a gente avança para uma coisa mais trabalhada, uma coisa personalizada para você. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o teu negócio nos dias de hoje, né? Que é um mundo onde a gente precisa
hoje tá ficando tudo muito padrão, né? Pela inteligência. Até as pessoas não sabem usar tão bem a inteligência artificial, acaba ficando aquela coisa Verdade. padrão, né? E você trazer a tua essência para as coisas vai te diferenciar. Verdade. É isso. Então, galera, coloca aí pra seguir o Pedro e manda a mensagem, enfim, marca aí um cafezinho. Diz lá que veio pelo podcast. Ô, show de bola. Diz que veio pelo Lucre Mais aí, e aí tá tudo certo. Mas não deixa a oportunidade passar. Às vezes, a gente tá apoiando tanta gente grande, pô, né? Não, porque é fulano. Meu irmão, tem gente aqui do teu lado, disposto a te ensinar o caminho, te mostrar como você fazer, mudar a tua realidade. E o cara tá pensando só fora, fulano. Eu digo isso porque a produção fala muito, que a gente tem muita visualização, graças a Deus, já que o podcast tem muita visualização, mas a galera nem sempre se inscreve. Entendeu? Então a galera assiste, mas não se inscreve. Então, e não custa nada, é só clicar verdade. lá e se inscrever. Então, quero convidar, inclusive, você aí a já se inscrever em nosso canal, também ativar as notificações para você não perder nenhum dos novos episódios. E, assim, agradecer a você, sua audiência, né? Esse contador louco, eu sempre digo isso nos meus episódios, eu acho que a galera já tá achando repetitivo, mas sou, de fato, um contador louco, porque eu tento pensar fora da caixa, não é só entregar a contabilidade, entendeu? É transformar a tua vida através dos números e como você faz isso. Então, a gente pode bater um papo, tomar um café, eu te explicar. Mas o podcast é mais uma ideia desse contador louco, que decidiu sair apenas do escritório e trazer informação para você a custo zero. É verdade. Porque cara. às vezes, pô, a galera tá pagando caro para ter um acesso a informação que a gente tá. Você pode dar pausa, tu pode voltar, tu pode assistir novamente. Então, assim, galera, Perfeito, cara. fica à vontade, vem pra perto, vem, assista Lucre Mais. A gente tá sempre, toda quarta-feira, sai um novo episódio e você é nosso convidado especial, beleza? Dizem Pedro, que quem segue lucra mais, né? inclusive, é um mantra que quem segue lucra mais. Pedro, então não qual a perde mensagem tempo, que você hein? queria deixar pra galera, pra gente poder concluir, Pedro? Diz aí. Caramba, essa Fala daí- pra essa câmera aqui Essa daí e essa é contigo aí. vai ser no improviso, viu? Que eu não pensei nada sobre isso. Mas, cara, eu acho que a mensagem principal se resume àquela questão que a gente conversou, né? Tenha coragem de se posicionar, tenha coragem de ser diferente, tenha coragem de fazer diferente. É isso que vai te diferenciar do mercado. Tenha coragem, como você disse, né? Babar o cliente quando ele merece, né? Tenha coragem de se vestir melhor. Tenha coragem. Seja realmente corajoso em mudar o teu físico, tudo aquilo que a gente conversou, né? De mudar a forma como você vê o mundo, a gente pode conhecer, poxa, tanta coisa, cara. Então tenha coragem de aprender, tenha coragem de olhar pra dentro, que é o principal centro do posicionamento, é você, né? É o que você quer comunicar. E se posicione. Assim, é como eu falei umas 80 vezes aqui hoje, né, Jussi? Você tá posicionado, só não de forma intencional. As pessoas têm uma percepção sobre o teu negócio. O negócio tá sendo do jeito que você queria? Porque se não tiver, age. Tenha coragem de sair da zona de conforto para fazer diferente. Isso aí vai te ajudar demais a você cobrar mais, a você vender mais, a você atingir quem você quer, a você repelir as pessoas que você não quer trabalhar. Isso faz muita diferença. Começa a aplicar e se não funcionar, vai lá no meu Instagram que eu te dou uma consultoria gratuita. Se você aplicar tudo que a gente falou aqui e não der certo, você tem uma consultoria comigo. E eu monto para você todo o teu posicionamento. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Então, aplica que você vai ver uma baita diferença, não só dentro do teu negócio, mas na tua vida pessoal também, porque CPF e CNPJ andam juntos. Andam juntos. Um perfeito. CNPJ forte tem um CNPJ, tem um CPF forte. Com certeza. Então, precisa estar sempre cuidando desses dois. Então, essa é a minha mensagem para você que está nos escutando aqui hoje. Massa, massa. Galera, queria agradecer aos patrocinadores também. São pessoas que compraram a ideia desse contador louco, porque eu sempre digo isso, não é um alto investimento para colocar a marca, é mais ajudar, porque você sabe que o YouTube ele não monetiza assim da noite pro dia, né? Então eu digo que eu sou louco por conta disso, que eu decidi investir para ter o podcast, mas para trazer pessoas aqui como você, para agregar e trazer conteúdo para essa galera. Então, galera, Deus abençoe a todos aí, um forte abraço e até mais.